O século XIV foi um período de crise e transições dentro da cristandade, marcado por problemas teológicos, políticos e sociais que prepararam o terreno para a reforma protestante. Embora a Igreja Romana ainda mantivesse uma posição dominante, as tensões internas, a corrupção do papado e o surgimento de heresias e movimentos reformistas começaram a revelar as falhas do sistema eclesiástico, pavimentando o caminho para as reformas que surgiriam no século XVI. Apesar das dificuldades que caracterizaram o século XIV, a Igreja Romana continuou a expandir sua influência por meio das instituições educacionais, como universidade, e da manutenção de um controle firme sobre as estruturas políticas da Europa. Esse crescimento, no entanto, foi marcado por um clero que muitas vezes demonstrava mais interesses em questões políticas e econômicas do que espirituais, contribuindo para a decadência moral da Igreja. A teologia escolástica ainda estava em alta nas universidades europeias e a influência de teólogos como Tomás de Aquino continuava a ser sentida. No entanto, a escolástica também começou a ser questionada por seus excessos, com pensadores mais preocupados em sutilezas filosóficas do que na simplicidade do Evangelho. O papado se consolidou como uma força política poderosa rivalizando com os reis europeus. Esse controle político da Igreja se tornou um dos maiores problemas, pois a sede de poder e riqueza manchava sua missão espiritual. A venda de indulgências, a simonia e a corrupção generalizada dos altos clérigos mostrava a falência moral do papado. O século XIV foi marcado por eventos trágicos e desestabilizadores que abalaram profundamente a cristandade e colocaram em evidência as fraquezas da Igreja Romana. Um dos eventos mais marcantes do século XIV foi a Peste Negra, que devastou a Europa, matando 1/3 da população. A Igreja foi severamente criticada por sua incapacidade de lidar com a crise. Muitos viam a pandemia como um castigo divino, enquanto a Igreja, incapaz de oferecer consolo espiritual, assistia impotente ao colapso social. Isso minou a confiança do clero e levou muitos a questionarem as ações do clero. Outro acontecimento importante nesse período foi o cativeiro babilônico da Igreja, quando o papado foi transferido de Roma para a cidade francesa de Avignon por quase 70 anos. Esse período foi visto como um tempo de decadência espiritual no qual os papas, sob a influência dos reis franceses, eram mais preocupados com o luxo e o poder político do que com a vida espiritual. Esse deslocamento geográfico do papado criou divisões e foi um sinal claro da politização da Igreja. Após o retorno do papado para a cidade de Roma, no ano de 1377, um novo problema surgiu. 2 e, posteriormente, 3 homens reivindicaram o título de papa ao mesmo tempo, resultando no grande cisma do Ocidente. Essa divisão durou quase 40 anos e causou grande confusão entre os cristãos, que não sabiam qual papa era o verdadeiro. Esse cisma expôs a corrupção e a fragmentação da liderança da Igreja, alimentando ainda mais o descontentamento popular. Os problemas teológicos do século XIV foram numerosos, refletindo as tensões entre a decadência moral da Igreja e o desejo crescente por uma espiritualidade mais bíblica e autêntica. A autoridade papal, a venda de indulgências e a insistência nos sacramentos como um meio de salvação eram práticas amplamente criticadas por diversos membros da própria Igreja.
A prática de vender indulgências que prometiam perdão dos pecados em troca de contribuições financeiras continuou a crescer no século XIV. Isso gerou revoltas entre muitos cristãos que viam essa prática como uma exploração comercial da fé e uma forma de enriquecimento do clero, às custas da salvação espiritual do povo. A corrupção interna da igreja se expressava também na simonia, a venda de cargos eclesiásticos e no nepotismo em que membros das famílias mais ricas eram favorecidas com posições de poder no clero. A falta de preparo e vocação desses líderes contribuía para a deteriorização espiritual da própria igreja. A insatisfação com a igreja romana levou ao surgimento de movimentos reformistas que buscavam reformar a espiritualidade cristã e devolver a centralidade das Escrituras. Esses movimentos eram prenúncios do que viria a ocorrer na Reforma Protestante no século XVI. Um dos mais importantes pré-reformadores foi John Wycliffe, um teólogo e professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que criticou abertamente a riqueza e o poder do clero e a autoridade papal. Ele argumentava que a Bíblia e não o Papa deveriam ser a autoridade final na vida dos cristãos. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, tornando-a acessível ao povo e pregava que a salvação vinha pela fé e não pelos sacramentos. Seus seguidores, conhecidos como lollardos, continuaram a pregar suas ideias que mais tarde influenciariam a Reforma Protestante no século XVI. Outro movimento reformista de destaque foi o dos hussitas, os seguidores de João Hus, um reformador tcheco influenciado pelos escritos de John Wycliffe. Hus denunciou a corrupção do clero e a venda de indulgências, defendendo a autoridade máxima das Escrituras. Sua execução em 1415 provocou revoltas e deu origem às chamadas Guerras Hussitas, que desafiaram o poder da Igreja na Boêmia. Embora a Igreja Romana tentasse manter seu controle, os sinais de necessidades de reforma eram muito evidentes. Os ensinamentos de Wycliffe e Hus foram sementes do pensamento reformista. A Bíblia começou a ser traduzida para as línguas vernáculas e o povo começou a perceber as distorções que o clero impunha sobre as Escrituras. Esses movimentos de reforma espiritual eram, em essência, um retorno à simplicidade da fé cristã e ao evangelho puro, sem a carga dos rituais e da hierarquia eclesiástica corrompida. Tentativas de resolver o grande cisma e reformar a igreja ocorreram através dos concílios, como o Concílio de Constança, ocorrido em 1414 a 1418, que encerrou o chamado Cisma do Ocidente e condenou João Hus a morrer na fogueira. No entanto, essas reformas eram mais políticas do que espirituais, e o verdadeiro avivamento só viria com a Reforma Protestante no século XVI, quando as Escrituras tomariam seu lugar de autoridade suprema na fé e na prática cristã. O século XIV foi um período de crise profunda para o cristianismo, no qual o poder e a corrupção do papado foram postos em evidência e a fé cristã passou por tempos de tribulação com a peste negra, o grande cisma e a decadência moral do clero. No entanto, foi também um tempo de semeadura com o surgimento de movimentos reformistas que clamavam por um retorno à Bíblia e à simplicidade do Evangelho. Esses eventos prepararam o caminho para a Reforma Protestante do século XVI, que traria uma transformação radical à cristandade, restaurando a centralidade das Escrituras e o conceito de justificação pela fé, princípios fundamentais da tradição protestante, principalmente a calvinista.